Senhoras e senhores, vamos dar início às nossas atividades técnicas e apresentações no dia de hoje na Arena das Águas. Desta forma, teremos agora a seguinte palestra: a importância e os benefícios das pequenas centrais hidrelétricas na manutenção da qualidade das águas e das florestas nas bacias hidrográficas. Quem vai representar a ABRA-PCH, Associação Brasileira de PCH e CGH, é o engenheiro florestal e palestrante Pedro Dias, vice-presidente do Conselho Administrativo da ABRA-PCH. Engenheiro Pedro Dias, por gentileza, que o senhor tenha uma bela apresentação. Muito bom dia. Bom, vamos lá. Sei que o pessoal está bem agitado aí na integração das águas. Deve ter tido uma palestra ótima aí. Vou tentar chamar a atenção aqui para vocês. Ah, mas daí não funciona. Bom dia, é um prazer estar aqui. A ABRA-PCH é uma ONG também, como muitas outras, e que busca agora também fazer parceria com os agricultores, porque há um interesse primordial das PCHs e CGHs é por quantidade e qualidade de água. Quem somos nós, né? Nós somos hoje 200 associados no Brasil todo. Não são associados pessoas físicas, são empresas. Então, são 200 empresas que vão desde construtores, fabricantes, o pessoal desenvolvedor, prestador de serviço e até mesmo os geradores. Nós temos uma frente parlamentar em Brasília com 330 deputados e senadores que nos representam o interesse das leis federais. E são membros de uma frente pró-PCH e CGH. Isso é muito importante, você ter apoio político para traçar uma política pública. Existem muitos mitos e muitas verdades em relação às PCHs, e eu quero dizer aqui algumas verdades e desmistificar alguns mitos também. PCH não consome água. Outro dia, num comitê, eu tive que explicar para uma pessoa que talvez, por desconhecimento, achava que a nossa turbina engolia a água e sumia com ela do rio. Não, após passar na turbina, ela volta para o rio. Então, ela é uma usuária da água, mas ela não é uma consumidora direta. Isso é bom desmistificar, porque tem gente que ainda acha que consome a água. Né? Existe algumas discussões de evapotranspiração e tal que a gente tem que colocar no peso, mas ela não é uma consumidora de água. Ela não tira a água da bacia hidrográfica, ela usa a água. PCHs hoje passam por um rigoroso processo de licenciamento. Às vezes demora 3, 4, 5, 6, 10 anos. As pessoas ficam até malucas, os empreendedores, mas é um rito que tem que ser seguido, porque existem impactos têm que ser mitigados também, de preferência com a participação da comunidade, que é o processo que eu vou mostrar aqui para vocês. Podem auxiliar na atenuação da crise hídrica? Podem. A Inglaterra hoje liberou todas as PCHs e CGHs para produzir água. Estão fazendo lagos na Inglaterra inteira. 5.000 lagos. Porque não tem água, por causa da quê? Mudança climática. Alemanha, 5.000 eixos. Itália, 3.000. Não é pouca coisa, né? Porque eles pensam assim, eu preciso reservar água, e aqui no Brasil a gente precisa ter uma estratégia de reservar água e salgar ela depois. Ou nós estamos salgando o rio antes do tempo, deixando ele cair no mar. E daí falta água. Então é preciso entender o sistema também, e os impactos e os aspectos. PCH e CGH podem e são a melhor fonte de energia com menor pegada de carbono. Não sou eu que estou dizendo, é o IPCC. Tá?
E eu vou mostrar para vocês que as PCHs e CGHs suplantam a solar e também a eólica. Isso aqui é o que nós estamos fazendo no setor elétrico brasileiro, a indústria do petróleo. A indústria do petróleo está fazendo aqui isso. E parece que teve um discurso aí, há uns 2 dias atrás, de uma pessoa defendendo a indústria do petróleo aí, né? As termoelétricas, fósseis. Então é isso que eles estão fazendo, ó. Tá? 700% as emissões. Por quê? Quando eu tenho uma solar e uma eólica, eu preciso barrar a intermitência dela para o sistema não cair. E ao invés de usar fonte hídrica, eu uso fóssil. Então, a cada solar eu tenho um parente fóssil do lado, a cada eólica eu tenho um parente fóssil do lado. Isso é um mar de maravilha para a indústria do petróleo. Nós precisamos mudar o sistema. O nosso híbrido tem que ser solar, eólico, hídrico. E não solar, eólico, fóssil, que é o que está sendo hoje. Aí, a dona Maria e o seu José pagam R$800 essa energia aqui, porque é 1.600 o da termoelétrica e 200 o da PCH. Então, ela pagou 800. Para manter o quê? O sistema funcionando, a tal da intermitência elétrica, que as pessoas não conhecem e precisa ser desmistificado. Quando eu coloco uma energia solar, eu tenho 17% a 24% de eficiência. Quando eu coloco uma eólica, eu tenho 45% a 55%. Quando eu coloco uma hídrica, eu tenho 60% a 70%, algumas até 80%. E quando eu coloco uma térmica, eu tenho 96%. Então, a térmica ela é um backup. Acaba sendo um backup para salvar essas renováveis solar e eólica. Precisa entender o sistema elétrico para poder depois criticar, né? Então, é o que nós estamos fazendo no Brasil. O Brasil tinha a energia mais barata do planeta há 20 anos atrás. Hoje é a segunda mais cara. Olha o que nós estamos fazendo com o sistema. O nosso problema maior não é os pequenos lagos das CGHs e das PCHs, mas é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. É isso ali. Tá? É isso aqui. Né? É rio sujo. É rio poluído. É isso que nós não queremos. Nós queremos combater isso. Nós precisamos de mata ciliar, água em quantidade, água em qualidade. E eu vou mostrar para vocês um projeto que nós estamos gestando na associação de pagamento de serviços ambientais privado. Porque naquela drenagem montante, quando você tem mata ciliar, você tem mais água, daí você tem mais energia. É justo pagar para o agricultor manter essa água no sistema, porque eu estou gerando mais, estou ganhando mais. Essa é a pegada de carbono entre as hidrelétricas, gás, óleo e carvão. Só para sentir a diferença, né? Mas o que é importante é ver entre as renováveis. Entre as renováveis, essa é a pegada de carbono, que é do ciclo. Quando eu faço uma eólica, eu tenho todo um ciclo de uso na indústria e depois eu tenho um problema que o setor eólico começou a resolver ano passado, que é o que fazer depois de 25 anos, note, 25 anos, com as pás e com as torres, porque eu tenho que desmobilizar. Depois de 25, 30 anos, ele não presta mais. No solar, depois de 20 anos, ele não presta mais. Daí eu tenho que ter um lixo industrial. Lá na Inglaterra, Volney, já estão colocando na licença a logística reversa. Que o cara, depois de 20 anos, essas placas solares que nós estamos tirando das casas, está indo para onde? Quando desativa. Fica ali para a prefeitura pegar. Ali na frente. Aí você tem um parque solar imenso. O que você faz quando desativa depois de 25 anos? Tem que estar na licença colocado, tem que desativar corretamente e tal. E entregar a R$1.000 e tantos a tonelada para um aterro industrial. Porque é um lixo químico, né? Cheio de compostos químicos. Nós temos hoje CGH funcionando no Brasil, que foi inaugurado por Dom Pedro II. Está funcionando há 150 anos, fazendo aniversário de 150 anos. É o mais longevo de todos. Quem conhece ali a CGH Diamantina, em Minas Gerais, o Pedro II inaugurou ela, está operando ainda. 0,5 mega. Tá? Esse aqui, no ciclo de vida, é o impacto de carbono das fontes.
Não sou eu que estou dizendo, é a IPCC. Não é a ABRAPCH que está dizendo. A ABRAPCH só coletou os dados. Tá? Nós temos que enfrentar uma outra parada que está vindo pesado aí, que é o microgerador nuclear. Alguém já ouviu falar disso? Esse é o de menor pegada de carbono. O cara vai montar na fazenda dele um microgerador nuclear. É uma célula reativa que ele, como tem essas células de ressonância magnética, né? Então vai ter um controle, com certeza, do que nem e tal. E você vai ter energia para toda aquela região ali. Estão dizendo que isso aí vai ser o futuro. Nós estamos querendo ver essa história, também tem que ver como que vai licenciar esse negócio. Mas está vindo também. Eu peguei aqui uma entrevista na CNN de uma ONG, né? Que, aliás, eu estou lendo o programa dos candidatos a governo e eu fiquei surpreso, tá? Surpreso. Os 2 primeiros colocados aí defendem prioritariamente as hidrelétricas. Tá lá. Eu fiquei até assim, porque tem o pessoal, se você pegar o programa do PT, por exemplo, defende a manutenção das hidrelétricas, e eu achei muito legal, porque quem licenciou, por exemplo, Belo Monte, e eu não estou aqui para dizer que sou favorável àquilo, nós estamos defendendo os pequenos, né? Hoje coloca assim, hidrelétrica na Amazônia tem que ser discutido, mas discutido de maneira racional, né? Mas nós não precisamos de hidrelétrica na Amazônia. Nós temos eixos encaixados no sul, em comunidades ilhadas, onde nós podemos defender modelos até muitas vezes sem barragem, com geração espontânea através da correnteza dos rios, e a gente pode abrigar, como fizemos lá no Pará, com um quilombo que usava diesel, e colocamos um hidrogerador na correnteza do rio para atender o quilombo. Esses projetos existem, eles precisam ser projetados mais e ter mais gente defendendo, porque a força d'água, ela não pode ser desprezada, ela pode ser usada racionalmente, né? E nós não precisamos usar o potencial hidráulico da Amazônia, que é mais planície, ter mais impacto, se a gente tem um potencial hídrico encaixado no sul, sudeste, centro-oeste. Então a gente tem que avaliar isso dentro de uma estratégia que eu chamo de modelo de inventário participativo, onde a comunidade participe e diga o que queremos dos rios. É possível ter uma CGH aqui? É possível, que bom. Aqui não é. Por quê? Nós temos que fazer o quê? O zoneamento. E aqui, a Proan afirma que o principal e necessário para o Brasil ser diferente dos outros é garantir a manutenção do potencial hídrico existente e, dentro de um planejamento estratégico, não abandonar essa fonte. Porque a indústria do petróleo, que financia inclusive algumas instituições, no Brasil também, quer o fim do potencial hidrelétrico brasileiro, não é nem o que tem. Não quer deixar mais nada e quer destruir o que tem, porque tem outro interesse. Então nós precisamos manter o que tem e construir solidamente um sistema de geração hidrelétrica. E aí entram os pequenos produtores de energia. É a única tecnologia que eu não preciso de um parafuso de fora. Enquanto eu estou trazendo placa da China, eólico da Alemanha, etc. e tal, aqui eu não preciso de um parafuso de fora. Pelo contrário, nós estamos mandando turbina para a Europa. A fábrica aqui da Hacker mandou agora uma série de turbinas para a Grécia, fabricada no Brasil, né? Nós fazemos aquilo que o alemão faz com o eólico, nós fazemos com o potencial hidráulico para a Europa, que agora está projetando mais potencial hidráulico ainda por causa da crise climática. Então, nós não dependemos dos outros. A gente consegue fazer tudo aqui. Aliás, dentro da ABRAPCH, tem fornecedores de todo o segmento que conseguem fazer uma PCH só entre os associados. Então, são turbinas fabricadas aqui, tecnologia fabricada aqui, barramento, toda parte é exportada, inclusive, essa tecnologia para fora. E a gente não pode deixar essa indústria nacional aqui sem potencialidade. Aquela turbina ali é uma turbina interessante porque ela não precisa de barramento. Ela é encaixada no leito do rio e submersa. E o peixe ele passa, vai e volta. Esse tipo de CGH está começando a ser feito agora, evitando impacto. Então você deixa o rio no leito natural dela
e faz. E não é de baixa geração, não. Aquela turbina é de 1 mega. Entendeu? Então é possível fazer. Nós temos uma aqui no Rio, funcionando no Rio Chopin já. E está vindo, né? Produção nossa aqui. E aqui é um associado nosso, inclusive, que fabrica esse tipo de turbina e traz também alguma coisa de fora, né? Turbina mergulhada. Nós temos hoje uma das maiores gerações de emprego e renda quando se estabelece o princípio da obra. E agora nós estamos fazendo a manutenção operacional também. A gente precisa gerar emprego e está gerando na operação. Hoje, para se ter uma ideia, é em torno de 100 empregos por megawatt. Tá? Nós temos, depois na administração, mais uns 6 ou 7 empregos. E na logística ambiental de programas ambientais, a gente tem em torno de 20 técnicos, no mínimo, ocupado full time o tempo inteiro da operação. Às vezes o prefeito no interior, ele vai lá e dá um terreno, incentiva, faz um monte de coisa para manter 20 empregos numa fábrica. A gente está mantendo aqui 50 e ainda pagando royalties agora, que é outro mito que a gente tem que desmistificar. PCH paga royalties. Desde 2016, a lei federal obriga a pagar o que a gente chama de uso dos recursos hídricos. Tá? As pessoas não sabem disso, só criticam. Emprego, renda, ISS, é uma obra de 10 megawatts, de 15 megawatts, está gerando aí em torno de 10 milhões de reais ano durante a fase obra. E agora, na fase operação, com o pagamento de CEFUR, né, que é o posto do recurso hídrico, também vai pagar. Esse é um trabalho que a ANEEL fez em 10 anos, nos municípios que têm PCH e nos municípios que não têm PCH, ela analisou o IDH do município. Isso é dado, não foi inventado. Tá? Todos os municípios que tinham PCH melhoraram o IDH. Os que eram sede da PCH. Todos. Saiu daqui para quase 100%. Tá. Isso aqui é uma pequena central. Né? Pequena barragem, desvio, canal. Uma indústria. Então a gente tem uma situação agora que é o modelo ilhado. O que é o modelo ilhado? O modelo ilhado é o seguinte, a Copel aqui no Paraná está começando a fazer isso. Então, o município que tem energia terá indústria. O município que não tem energia terá dificuldade de ter indústria. Quando você ilha uma região que tem uma PCH, você dá a garantia firme daquela energia fora do sistema integrado, para aqueles que estão ali. Então, haverá uma industrialização maior para municípios que tenham PCH sede do que para os que não tenham no modelo ilha. Né? E na CGH vai ficar melhor ainda, porque a CGH ela pode comercializar direto com o consumidor. Tá? Isso aqui é um pouco do que a gente tem em alguns pequenos lagos de PCH. Estou falando lagos de 30 hectares, 40 hectares, 50 hectares. Tá? Não é muito mais que isso. As maiores hoje no sul são 100 e poucos hectares. Não passa disso. Tá? Não é nem licenciado mais, né? A relação que o IAP determinou aqui, e que eu acho muito inteligente, é uma relação de 10 hectares por megawatt. Passou disso, o IAP já segura o processo. Por isso, vai fazer com que só encontre eixos bons com baixo impacto. Não encontra mais aqueles eixos que alargam, impactam bastante e geram pouca energia. Isso aqui são exemplos de alguns projetos, né? Pouca gente sabe que o Lago de Paranoá é uma PCH, né? O JK fez para gerar energia. Hoje está aliviando a alteração da seca ali, né? E está também fornecendo água para a cidade. A PCH Paranoá, até hoje, ela está lá. Né? Ninguém critica ela, não. Ela é o pedaço urbanizado mais caro do Brasil, né? Eu até agora não vi ninguém falar, mas que lago porcaria que fizeram aí, o JK. Era uma PCH. Era uma PCH. Por que ele fez uma PCH lá no sertão? Porque ele precisava o quê? Um ambiente mais úmido, ameno.
Menos impacto. E ele precisava do quê? De energia. Então, o construtor de Brasília pensou nisso. E as pessoas não gostam de ouvir isso. Porque isso fere aquilo que foi criado desde o bercinho para dizer que não é verdade. Né? Que não é verdade, que não é verdade, que não é verdade. Então, a gente tem que desmistificar a verdade. Isso aqui é o Lago do Barigui, em Curitiba. Acho que vai dar para fazer também lá no Parque Ibirapuera. Porque o Parque Ibirapuera também é uma barragem. O Lago do Barigui também é. Aquilo ali está gerando toda a energia do parque. É uma rosca de Arquimedes. O Arquimedes fez isso com muita inteligência. Toda a energia do parque é gerada na barragem do Lago do Parque, sem nenhum impacto, tá? Com essa rosca aqui, ó. É uma rosca de Arquimedes, tem 90% de eficiência. Nós temos alguns colegas que fazem projetos de microgeração, ao qual eu tenho o maior prazer de tê-los na associação, e que estão atuando na recuperação de matas ciliares. Hoje, por exemplo, nós tivemos um caso que nós recuperamos todas as matas ciliares de montante a um reservatório e aumentamos 10% a quantidade de água. Quando a gente aumentou 10% a quantidade de água, nós aumentamos 10% a energia gerada. Isso deu um resultado de 2,5 milhões ano. O que o produtor de energia está fazendo? Repartindo isso com o agricultor para ele manter as matas ciliares. Isso é um PSA privado. Isso está medido. O PSA privado hoje é uma realidade. Por quê? Você aumentou a vazão, você tem qualidade, porque nós não interessamos de maneira nenhuma em destruir os nossos equipamentos em rio poluído, porque destrói o nosso negócio. Poluição e pouca água destrói o nosso negócio. Nós precisamos de muita água, de qualidade. Urbanização no entorno das nossas PCHs não interessa também. Nós queremos mata ciliar. E depois eu vou dar alguns números para vocês. Isso aqui é alguns viveiros. Estamos recolhendo em torno de 200 toneladas dia de lixo dos rios. Por quê? A nossa turbina não pode ter pedaço de fusca entrando lá, nem pedaço de garrafa de Coca-Cola. Então nós precisamos fazer essas grades aqui, ó. Essas grades aqui, ó. Removedora de lixo. Os nossos rios estão cheios de lixo. E nós estamos pagando essa conta. Recuperando os rios, tirando os lixos para não destruir os nossos equipamentos. Nós precisamos colocar isso na balança também. Pesar. Tá? Não é pouco lixo que a gente está dando destino. E essas grades aqui coletoras, todas elas têm que ter. Todas. Se não tiver, você destrói o teu negócio. E daí nós temos que dar destino a esse lixo aqui. Nós temos uma PCH que está sendo construída agora, onde a Associação de Catadores ela coleta lixo embarcado, de tanto lixo que tem no rio. Agora foi feito um convênio com eles. Quando a PCH estiver instalada, eles vão coletar direto da grade e entregar para eles. Não vai precisar mais ficar de barco no rio coletando garrafa e coletando material, que é o que está acontecendo hoje. Adicionalidade de flora. Aí não é dado meu, é dado aqui do IAT, né? Terminou recentemente um trabalho, não fez das CGHs ainda, mas terminou das PCHs. Foram 84 projetos nos últimos 10 anos, licenciado, com a supressão de 900 hectares, os 84 projetos, suprimiram 900 hectares de mata nativa e implantaram 3.200. É 3,5 vezes a 4 vezes a mais. Isso é medido, mensurado. Não é balela, não é proselitismo. Tá? 900 hectares realmente foram suprimidos, licenciados corretamente. 3.200 foi exigido pelo IAT a ser plantado, implantado, recuperado. Tem PCH que fez 9 vezes mais floresta do que o que tirou. Então, hoje, a realidade é de adicionalidade de floresta e não de supressão. É uma floresta jovem, às vezes tem uma floresta em estágio avançado, uma floresta em estágio secundário.
Hoje nós temos monitoramento de PCHs, aonde a cadeia de fauna melhorou no entorno da PCH, medido, provado. Não tínhamos onça, hoje temos onça naquela região, do pequeno reservatório de 30 hectares, aonde se desenvolveu todo um ciclo com capivara, com tudo que é alimento do felino, e hoje você tem o felino no entorno. Tá? Adiciona, então, floresta. Trabalha muito o aspecto de fauna e flora. Tem impacto sim, ninguém está querendo esconder o impacto que existe, principalmente sobre a mudança do ambiente lêntico, né? Que é o lótico para lêntico. E ali é que precisa o maior trabalho, com os peixes, com as reófitas, com as esponjas d'água. Isso tudo está sendo muito aprofundado, inclusive identificando setores onde não é possível fazer um empreendimento, e é onde é possível. Né? A gente tem estudos aqui, por exemplo, no Paraná, de migração de peixe. Migração de peixe o quê? Marcado. O peixe migra até aqui. Aqui tem uma barreira. Então, daqui para cá, você pode até pensar em algo. Daqui para lá, não. E é o que nós defendemos, um inventário participativo, que tenha participação e tem o quê? O zoneamento ecológico, econômico, para o uso múltiplo da bacia hidrográfica, que é o que os comitês têm o papel de fazer. Né? Então, o comitê tem uma importância fundamental em articular esse planejamento estratégico. Hoje, as hidrelétricas, em alguns setores, elas são consideradas os descobridores científicos da arqueologia. Você não tinha prospecção de arqueologia antes das hidrelétricas, hoje você tem. O resgate do patrimônio começou com as hidrelétricas, não começou fora das hidrelétricas. Né? Aqui é um exemplo de um EIA participativo. O que é um EIA participativo? Nós reunimos a comunidade 2 anos para construir o EIA com a comunidade. Faz o diagnóstico, apresenta para a comunidade. Faz a análise de impacto, apresenta para a comunidade. Faz a análise do que medidas para esses impactos, discute com a comunidade. Termina o EIA, apresenta para a comunidade. Feito isso, integrado com a comunidade, entra no órgão ambiental. E foi curioso essa audiência pública com essa comunidade, que já tinha 2 anos de trabalho feito com a comunidade para falar de impactos, aspectos, medidas, e eles pedindo bastante coisa, e justa, tem que fazer mais isso, tem que fazer mais aquilo. Nós não queremos que o canteiro de obra fique desse lado, tem que ficar isolado lá do outro lado, daí ninguém tem acesso à nossa comunidade, daí foi feito lá isolado. Né? Essa casa aqui não vai atingir o reservatório, mas a APP vai atingir. Nós queremos que o IAP diminua ali um pouco a APP, aumente em outro lugar para não mexer na casa da senhora que está há 50 anos morando lá. Tá? Tudo isso foi colocado no EIA junto com a comunidade. E a audiência pública foi engraçada, foi diferente, na verdade. Porque tem aquele rito todo, foi apresentado, tudo, tá? E daí na fase de pergunta não tinha pergunta. O pessoal do IAT insistindo, né? O Jean, não, tem que fazer alguma pergunta. Aí o agricultor levantou e falou, ó, nós fizemos esse EIA aí, junto com o povo aqui. E só vocês cumpriram o que está aí, que nós escrevemos aí. Essa é a audiência pública. Nossa, nós queremos que vocês cumprem o que está escrito aí. Então, é muito mais correto você fazer assim, você tem tempo, né, de tratar isso junto com o povo, né, do que deixar o povo à parte do processo e depois vem um trem doido que o cara não sabe bem o que é, como é que é, e ele está ali no meio. Né? Então, essa política de estudo participativo também tem que ser implantado. Eu acho que vale a pena até pensar no futuro, sabe? Estabelecer um prazo com a participação da comunidade garantida no processo, antes de entregar para vocês. Daí eu acho que fica legal também. Aqui é um pouco da educação patrimonial, coleta de material nas escolas, fazendo a educação patrimonial, o pessoal da arqueologia faz isso muito bem, desenvolve com as crianças. Essa aqui é que Dom Pedro II inaugurou, é a mais longeva que nós temos em funcionamento, né? Ela vai fazer agora 140 anos. Aqui alguns modelos para comunidade de baixo impacto, né? Agora nós estamos testando uma balsa hidroenergética. Então a balsa você põe só na correnteza do rio e ela
gera energia para aquela comunidade, liga no trifásico, já atende ali, cada balsa dessa vai atender mais ou menos umas 100 famílias, 100 casas. Né? 100 casas não é pouca coisa, gente. Tá? Pequena comunidade, né? Esse aqui é um colega desenvolveu num quilombo. O quilombo usava óleo diesel. Ele desenvolveu esse modelo aqui que eu chamo de eólico d'água. Tá? É uma gruazinha, ó. Quando ele precisa retirar para limpar e tal, ele só tira aqui por cima e limpa. Então ele está abastecendo o quilombo com essa hidroenergia aqui e tirou o óleo diesel, que era um problema para esse lugar. É lá no Pará isso. Tá? O que eu quero mostrar com isso? Que em qualquer lugar que tenha água, tenha correnteza, mesmo com baixo impacto, você consegue gerar energia, pode e deve gerar energia. Está ali passando na tua frente. Esse aqui é um modelo já protótipo da balsa hidroenergética. Tá? Essa balsa está pronta no 1 para 1. A gente ainda não descobriu para quem tem que pedir licença, viu, Vonei? A gente quer pôr lá no Rio Paraná, para fazer um teste. Na área fora do Lago de Itaipu, que é onde tem correnteza, né? Tá? E ela vai gerar em torno de 75 quilowatts também, mais ou menos. E a gente está integrando nessa balsa placas solares em cima e geradores eólicos na ponta, para mostrar que o modelo híbrido é o mais correto. Né? De baixo impacto, daí a gente vai aumentar para 100 quilowatts. Tá? Isso aqui é uma turbina de geração, para os agricultores que estão usando muito, é 15 litros por segundo, só precisa de 12 metros de desnível e gera para a propriedade rural a energia. A turbina é muito pequena, compacta, a água passa aqui, devolve para cá, já vai de volta para o rio. Tá? Então, esse modelo aí já entrou no financiamento do IDR, junto com o solar, para a agricultura rural. Né, para o agricultor rural. O agricultor de pequeno, agricultor de propriedade pequena. Esse é um modelo muito interessante. E aquele é o modelo da rosca de Arquimedes. Essa microgeração tem filiados dentro da Abra-PCH e a gente está procurando estimular cada vez mais esse princípio de baixo impacto. Né? Esse aqui está atendendo um quilombo. Essa balsa hidrogeradora vai atender um hotel. Tá? Esse modelo de hidrogeração com 15 litros por segundo está atendendo agricultor, pequeno agricultor, porque vocês sabem que o subsídio rural vai acabar em janeiro. Então, eu que sou agricultor orgânico, por exemplo, eu tenho lá hoje uma pequena irrigação, eu estou gastando em torno de R$500 na minha propriedade. Tem o subsídio, né? A partir de janeiro é R$2.000. Para a produção. Então, para um agricultor orgânico pequeno, ele vai sofrer. Ou para um agricultor pequeno, normal. O que ele precisa fazer? Ele tem que procurar alguma forma de gerar energia na sua propriedade. Se ele tem dejeto, ele vai na biodigestão. Se ele tem possibilidade de pôr umas placas solares, vai pôr placa solar, vai se virar. Né? Estão vendendo um gerador eólico até pelo correio agora, um que vem em umas caixas assim, que você põe em cima da casa, dá lá 1 quilowatt, alguma coisa assim. Né? E esse modelo, se ele tiver um rio passando na propriedade dele, que tenha uma vazão de 15 litros, tá? Ele põe o tubo e aí ele gera energia aqui em torno de 7, às vezes até 30 kW, dependendo do que ele tem ali. 30 kW da propriedade dele toda. Tá? Então, esses modelos nós estamos incentivando. São modelos de baixo impacto. São associados nossos, porque tem outras associações da área hidráulica que tem os grandes hidrelétricos, né? Nós não, nós temos os pequenos aqui. É um outro mito, PCH não gera compensação financeira. Não gerava. Em 2016, a Associação dos Municípios de Reservatórios e Alagados fez uma pressão muito grande sobre o Congresso Nacional. Eu acho uma pressão até certo ponto justa, por parte deles, para que a PCH deixasse compensação também. Então, ela, a partir de 2016, da primeira renovação delas, tinha algumas com 20 anos, faltava mais 10, tinha umas com 25, faltava mais 5, elas passam a pagar
3,5% da receita gerada para o município através da compensação pelo pequeno reservatório. Então, vamos supor que ocupou 40% de um município, 60% do outro, essa vai ser a distribuição. Tá? Para você ter uma ideia desse dinheiro, uma PCH de 20 mega vai gerar em torno de 90 mil por mês para um município. Às vezes o município é pequeno, você imagina o que significa ali no final do ano 1 milhão e pouco de receita de imposto. Né? Então é significativo. Outro mito, né? A CGH tem dono, né? A PCH, o dono é o povo brasileiro. Isso é outra coisa que tem que ser explicado. Outro dia um prefeito me abordou e falou: Pedro, vai vencer a concessão dessa PCH aqui no meu município. Eu posso entrar e pedir para o município? Pode. O senhor vai disputar um leilão e vai pegar. Então, a PCH, ela não tem dono. Ela é da União. Ela é feita com legislação própria e é da União. O que tem é um concessionário por 30 anos, que executa, faz ela, e depois tem que entregar de volta para a União. As pessoas também não sabem disso. Acho que tem um dono lá. Não, o dono da PCH somos nós. É o povo brasileiro. O dono da hidrelétrica somos nós. É o povo brasileiro. O dono da solar é o dono. O dono da eólica é o dono. O dono da CGH é o dono. Entende a diferença? Até 5 megawatts tem dono da hídrica. Depois não tem dono. E o que os donos estão fazendo em alguns municípios, como é o caso dessa CGH aqui em Campo Mourão, né? Essa CGH, ela resolveu deixar toda a energia, e ela vai ter resultado com isso também, na cidade de Campo Mourão. Tá? Então ela está montando uma cooperativa via geração distribuída e vai deixar a energia até 20% mais barata para os associados da cooperativa que aderirem ao modelo da geração distribuída. Com isso, um supermercado que paga 30 mil reais a conta de energia mês vai pagar 24. Então, ele vai economizar um bom dinheiro ano que ele pode diminuir o custo no mercado, ou ele pode também gerar mais emprego e renda, né, com esse dinheiro. Então, esse é um modelo que nós estamos incentivando nas CGHs para que elas deixem no local a energia. Campo Mourão, como é uma cidade que tem condições para isso, são 450 potenciais associados do comércio, condomínio, que é aquela faixa dos elevadores, aquela coisa toda, borracharia, é o pessoal do grupo B, farmácia. Então, esses comerciantes, se aderirem à cooperativa, vão pagar talvez 500, 600 reais, enquanto a energia está 800. Então, vai ter um ganho na cidade. E a Copel também está incentivando isso, em ilhar as comunidades com as CGHs e PCHs, garantindo firmeza naquele município com energia que gera, né? Isso é muito importante. Em relação às florestas, eu já dei o número geral das PCHs que o IAP apurou dos últimos anos, né? Então, em média, 3,5 vezes mais. E aqui é uma proposta que está sendo gestada na associação com alguns associados, criar um pagamento de serviços ambientais privado, sem interferência do governo. Como é que faz isso? Isso é a partir de uma constatação, né? Nós temos uma PCH no Paraná que toda a mata ciliar da drenagem de montante foi recuperada. Toda ela. E ao longo de 2, 3 anos, como a gente tem as réguas de medição de vazão, o que o concessionário que estava lá percebeu? Eu estou aumentando a geração de energia. Por quê? Porque está aumentando a vazão. Por que está aumentando a vazão? Porque a gente recuperou as matas ciliares. Poxa, quanto que dá isso financeiramente? Porque eu tenho interesse não só em recuperar, mas manter as matas ciliares. Então chegou num cálculo de 2.580.000 por ano de ganho a mais, porque tem água a mais e tem mais geração firme. É possível, para manter essas matas ciliares, eu fazer uma parceria com o agricultor e deixar um pouco desse dinheiro para ele, se não uma parte maior, metade talvez, para ele continuar protegendo, eu pago ele,
porque eu estou recebendo dele. Isso é uma realidade, porque o cara está recebendo 2,5 milhões a mais. Se o agricultor não tivesse recuperado ali, a mata ciliar não tinha esse dinheiro está fora do sistema. Então a gente tem discutido com eles e convencido que tem que fazer uma associação, deixar essa bacia hidrográfica inteira protegida sempre, aumentando floresta e usando esse dinheiro. Então é possível fazer isso em CGHs e PCHs, que tem um conjunto de agricultores parceiros que podem ser remunerados para manutenção. É um primeiro caso, a gente quer que isso vire realidade, né? E nós estamos incentivando como uma associação de microempresários, né? Essa nova realidade que é de parceria. Ninguém quer vizinho inimigo do seu negócio. Ninguém quer morar e ter o vizinho jogando pedra na sua casa. Então nós temos que ter parceria fundamental com a comunidade que está no nosso entorno, que vive com a gente. Outro dia eu levei um promotor de justiça nessa PCH aí, que estava criticando e tal, aquela coisa toda. Quando passou a PCH, ele falou, mas onde é que está a PCH? Eu falei, ali, passamos agora. O quê? Aquilo lá não é o rio? Não, é a PCH, era o reservatóriozinho da PCH. Ah, mas eu achei que era o leito do rio. Eu falei, não, era tão pequeno que, entendeu? Porque era só nem regularização era. Daí ele falou, nossa, eu achei que era uma Itaipu. Então é essa relação que nós temos, né? Essa relação que nós temos. Você falou hidrelétrica, Itaipu. 200 mil hectares. Né? Não é. Estou falando para vocês. Passou de 10 hectares 1 mega, o IAP não licencia mais. Então, ou vai ter muita dificuldade. Então, essa relação está estabelecida. O que nós temos que procurar? Bons projetos, bons locais. E aí a gente pergunta, né? Armazenar água doce, recuperar a mata ciliar é nocivo para a sociedade? É uma pergunta. Uma pergunta. Né? A gente vem armazenando desde antes de Cristo, né? Armazenando água. Para não salgar antes do necessário. Senão a gente vai salgar, né? E eu não estou aqui para ter salgado a Santa Ceia também. Né? Eu quero deixar mais água doce, mais tempo com a gente. Né? A condenação prévia, feita em que base? Aí a gente descobriu alguns documentos, está inclusive na proposta de alguns partidos políticos aí, bem estranhos, que a gente está apurando, tá? Da indústria do petróleo. Essa do petróleo tem interesse, sim. E não tem mais. Né? Porque o negócio dela é outro. Né? Preconceitos na tomada de decisões. Né? Benefícios escondidos. Isso aqui que eu falo para vocês está escondido de todo mundo. Está lá no campo, eu vou mostrar, quem quiser ir comigo vai. Vai ver lá a recuperação de mata ciliar, vai ver lá nós segurando o lixo nas grades, vai ver lá o nosso associado mantendo qualidade de água, brigando com concessionária pública para não jogar esgoto. Tá? Não tem problema nenhum, dá para visitar uns 20, 30 talvez. De onde vem esse preconceito? É a minha pergunta. Vem do quê? De uma política, muitas vezes, lá no passado, que não se discutiu. Só se fez e que gerou impacto, desagregação social e um monte de outras coisas. Eu acompanhei isso aqui no Paraná, né? Eu participei do setor de licenciamento e do programa de impactos ambientais de barragem Brasil-Alemanha. Então, a gente estudou isso, né? Estudou isso. E esse aí, inclusive, foi a base dos movimentos sociais criados, foi esse trabalho que começou com a crítica justa a Itaipu, na época. Eu participei do movimento Guarupi Sete Quedas, não sei se alguém conhece esse movimento. Era um movimento que tentava impedir a inundação de Sete Quedas. Só que a gente não queria impedir a Itaipu, a gente queria impedir a inundação de Sete Quedas, é diferente. Eu estava na universidade na época, era presidente do centro acadêmico, e a gente veio aqui para um acampamento. A gente achava que ia impedir, né? E nós tínhamos uma proposta, que era dividir em 2 partições de queda, isso foi gestado na universidade, sem inundar Sete Quedas de Guaíra. Aí a Itaipu, que hoje gera 12, 14, iria gerar 11 mil megawatts, mas não ia inundar as quedas. Não foi possível, na época, não tínhamos essa época, né, que nós podemos debater. Né? Fui preso, perseguido, inclusive, tinha que andar com um rolo de filme, para passar o filme para as pessoas sair pela porta do fundo, né? Então, um negócio complicado. E era uma época de difícil conversa, né? Não tinha muita conversa, vai fazer e tal. Né? E foi feito. Está aí. Só que Itaipu, depois disso, ela fez muito.
em relação à recuperação. Ficou Guaíra ainda com uma perda de turismo que só foi reparada agora, em parte, no ano retrasado, que agora a Guaíra recebe um percentual a mais do royalties, pouca gente sabe disso também, e foi aprovado pelo Congresso Nacional por causa da perda do turismo, que o impacto foi muito grande para aquela comunidade. Eu, criança, visitei a Sete Quedas umas 3, 4 vezes. Era lindo, era outra coisa, muito... Eu dizia para vocês, era mais bonito que as cataratas. Pela extensão. Pela extensão. Tá? Então, a gente estava propondo algo, uma saída, não contra a hidroelétrica, mas a favor da conciliação. E é essa conciliação que nós queremos buscar agora, através da ABRAPCH, com a comunidade. Não é só sair fazendo. Não é sair fazendo. A gente está discutindo com todo mundo, nós estamos em... Eu acho que a ABRAPCH hoje deve estar em mais ou menos uns 30 comitês de bacia representados, para poder falar, porque a gente não era ouvido. Então, lá a gente está conseguindo falar. Tem oposição, é justa, e a gente precisa ouvir também o que a oposição diz. Mas é fundamental que a oposição também ouça o que a gente tem para dizer. Daí as duas coisas podem se afinar, e a gente, quem sabe, chegar num zoneamento participativo, aonde podemos ter uma pequena central, aonde não devemos ter, que é isso que a gente quer, no final. Então, é a energia mais renovável, do ponto de vista de pegada de carbono, impacto das pequenas é reversível, a gente já tem estudos, inclusive, maior vida útil do setor, maior geração de megawatt emprego, não tem intermitência horária, como infelizmente as outras têm, agora estão sendo transformadas em hidrogênio verde, vai dar uma substância grande para as eólicas com hidrogênio verde vão transformar o hidrogênio verde em bateria, isso é bom, a solar também pode fazer isso, se tiver água, porque para ter hidrogênio verde tem que ter água também. E as PCHs e CGHs também podem transformar, como tem uma OHE de Furnas que já está fazendo hidrogênio verde também. É uma tecnologia 100% nacional, é exportador de tecnologia e equipamentos, nosso setor, a única fonte que é obrigada a manter, recuperar matas ciliares e áreas de preservação permanente. No solar não tem, manter APP. Só se tiver uma APP lá envolvida, No eólico pode ter também, mas se tiver uma APP envolvida. Aqui, obrigatoriamente, tem. Não tem saída. E tem que manter porque o negócio é bom. Eu ter APP é bom para o meu negócio. Eu ter água limpa é bom para o meu negócio. Eu ter mais água é bom para o meu negócio. O meu negócio depende de quantidade e qualidade de água. Se eu não tiver qualidade de água, eu detono as minhas turbinas. Elas vão durar meia dúzia de anos. E eu vou ter que recuperar tudo de novo. Eu tive numa hidrelétrica na Colômbia que pega toda a água do rio Bogotá e 1000 metros gera lá 1000 megawatts. Cada 6 meses eles têm que trocar as turbinas. É esgoto puro. E lá secam o rio, inclusive, não tem vazão sanitária. Secam o rio. Aqui não, aqui a vazão está cada vez, a outorga está cada vez mais recrudescida, o que é correto, você manter a vazão de trecho de vazão reduzida, de jusante. Mas a gente está desenvolvendo modelos também em geração, barragem e geração sem barragem. Também estão sendo desenvolvidos esses modelos. Que são modelos que cada vez mais a tecnologia está aumentando e está aumentando a potência desse modelo também. E as maiores exigências do setor ambiental hoje são para esse tipo de empreendimento. O que eu quero dizer para vocês é que o Leonardo da Vinci já dizia que a água é a força motriz da vida. Eu não tenho dúvida disso. A água é a força motriz da vida. Então, nós não podemos deixar de viver. E onde tem água, tem vida em plenitude. Onde não tem água, vocês não veem a vida em plenitude. Quando você tem um lago que nem Paranoá, você tem vida em plenitude em torno dele, vida urbana nesse caso. Quando você tem um lago como a Bedim, você tem 9 vezes mais floresta no entorno de um reservatório de 3 hectares, gerando 6 megawatts, 3 hectares, gerando 6 megawatts, e com 9 vezes mais mata ciliar, e agora está aparecendo onça lá, que já mandaram 2 filmagens de onça que não apareciam lá. Então era isso que eu queria dizer para vocês, água é vida, nós somos parceiros, nós vamos estar nos comitês para discutir as nossas qualidades e também os nossos defeitos. Nós não temos que esconder. Não temos que esconder defeito,
né? Nós temos defeito também, mas nós temos muita qualidade. E eu acredito na PCH porque eu acredito que ela tem mais qualidade do que defeito. E é por isso que eu quero dizer para vocês, vamos se abrir para essa discussão, vamos fazer o zoneamento participativo, onde pode ter CGH, aonde pode ter PCH, aonde não pode ter também, tem que ser colocado, né? E vamos trabalhar. A ABRAPCH vai entrar em todos os comitês para estar aberta a esse trabalho. E aceitar também a crítica quando ela for e tentar reparar o dano quando ele existir. Muito obrigado.